evolução da comunicação no setor automóvel, os novos consumidores, os modelos de distribuição, a estratégia das marcas na senda da transição energética e a ameaça competitiva das marcas chinesas no setor elétrico. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Barómetro Automóvel. Estes são alguns dos temas que vamos abordar na edição de hoje, com Jorge Aguiar, diretor de marketing da Mercedes-Benz, Pedro Gonçalves, diretor-geral da MG Car, e Nuno Castelo Branco, diretor-geral do Stand Virtual. Olá aos três. Nuno, comecemos por tomar o pulso ao mercado. O que é que nos dizem os últimos dados? O pulso do mercado, nesta altura, diz-nos alguns indicadores na linha do que temos vindo a falar, mas que é importante estar atentos, ou seja, nós em agosto, em relação àquilo que falámos de carros novos, houve um crescimento muito significativo. Quando olhamos ainda para setembro, há um crescimento, já não é tão significativo, à volta de 15% em termos de carros de passageiros novos, o que eventualmente, aqui não é tão fácil de ler para quem nos ouve aqui, não é? Os portugueses que nos ouvem terem a noção de que hoje em dia nos novos está muito dependente da capacidade de entrega. Em particular a Mercedes teve um excelente mês que pode inclusive comentar, mas aqui há esta questão de não é tanta procura, porque neste momento aquilo que é possível entregar é mais 6, 9, 12 meses. No entanto, aquilo que era importante ilustrar para o mercado e aquilo que nós acompanhamos aqui no Barómetro, também para os consumidores e para quem nos ouve em termos profissionais, é que pela primeira vez há alguma alteração no mercado no lado dos usados, onde aí a procura é mais sensível. Porque as pessoas compram em função do estoque que está disponível e pela primeira vez os dados do Stand Virtual, em 9 meses, mostram que neste momento houve um aumento dos carros disponíveis na plataforma e a procura baixou ligeiramente. Ou seja, há uma dinâmica, este ano pela primeira vez, uma dinâmica negativa de mercado. O que não é surpreendente farta as situações de mercado, mas estes também já vinham de trás, mas agora pela primeira vez há esse indicador em termos de mercado, sabendo nós que há outra variável que também se está a manter constante e outra a abrandar. Aquela que se está a manter constante é a tendência da importação de carros usados continua em alta, ou seja, continuamos praticamente nessa linha dos 40% de carros a serem importados, o que para o nosso mercado é uma novidade que agora já é relativamente aceitável ao longo deste ano, porque não estávamos neste patamar. E a outra é o preço dos carros usados, que já tinham subido praticamente 30%, pelo menos entrar numa fase de estabilização. Já tivemos esse indicador e falámos aqui há alguns meses atrás, depois voltou a subir por falta de produto, vamos ver como é que é no resto do trimestre, mas voltamos a ter uma estabilização dos preços em alta, ou seja, não há aqui nenhum ajustamento para baixo. Ou seja, para quem nos ouve, é estar atento que eventualmente quem é mais profissional, o mercado pode estar aqui num momento de alguma estabilização ou de inversão devido às condições do mercado. Mas há mais produto? Ou seja, a partir do momento em que você tem, há um ligeiramente mais produto, mas o que se vê é que a procura abrandou. Quer dizer que quem vê em termos de dinâmica de mercado, há aqui alguma estabilização. Jorge Aguiar, como é que estão as vendas na Mercedes? Há sinais de crise? Não. Eu diria que não há sinais de crise. Há, como o Nuno referiu muito bem, a questão da capacidade de entrega ou não de viaturas. Hoje em dia, isto é estranho, enfim, até a mim que estou no mercado, me estranha. As pessoas hoje em dia querem trocar de carro para daqui a um ano e começam a fazer a compra este ano. Portanto, há de facto uma entrega, enfim, a longo prazo, por assim dizer, na entrega do produto. E isso, como dizia o Nuno e bem também, influencia também estes números que o Nuno acabou de mencionar. No caso da Mercedes-Benz, enfim, temos tido alguma capacidade de entrega de produto. Com que prazo já agora? Os prazos são longos, são mesmo longos. Estamos a falar nunca menos de 6 meses, portanto, sempre mais de 6 meses. De qualquer maneira, continuo a acreditar que o mercado continua também a privilegiar aquelas marcas que as pessoas dão mais valor. Ou seja, estes números que falámos são números que dependem, obviamente, de disponibilidade de produção, de capacidade de entrega, etc., e de produção, mas também continua a haver uma procura por marcas de maior valor, em detrimento de marcas de menor valor. Portanto, as pessoas continuam a investir em marcas de maior valor, isto também na minha opinião. Portanto, no caso da Mercedes, nós temos fechado em segundo lugar no mercado. Não é... Os números que eu tenho até terminaram em primeiro lugar. Terminámos em primeiro, já fechámos em segundo, já fechámos em primeiro. Não é normal, mas tem a ver com a capacidade de entrega ou não, ponto 1, e ponto 2, a questão da força que a marca tem e do valor que a marca tem. Portanto, mas tu dirias que há uma expectativa de que até ao final do ano haverá mais produto da Mercedes a colocar no mercado? Eu diria que não haverá mais. Portanto, será mais ou menos standard e todos os meses ficamos com, se calhar, 500 carros pendentes, por assim dizer, para que poderíamos fazer mais 500 carros do que temos neste momento de capacidade de entrega.
mas acho é que as pessoas continuam a apostar em adquirir valor. Pronto, esse penso que é um dos fatores, pelo menos noto na nossa marca, e a procura da marca é grande também por isso. Portanto, é uma marca com um desirability muito grande e isso acaba por puxá-la também para cima. E como o Nuno disse bem também, a questão dos usados, obviamente que empolou, não é? Cresceu imenso e também não há capacidade de entrega no mercado de usados. Não existem veículos usados, no caso da Mercedes-Benz, para entrega também. Uhum. E na MG Car, Pedro Gonçalves, depois de ter sido relançada em 2006 pelas mãos de uma empresa chinesa, a marca está de regresso a Portugal. Já há vendas por cá? Já há vendas por cá, portanto foram nomeados 5 concessionários, 5 parceiros em Portugal. Há um concessionário no Porto que já começou a vender. Nós também já começámos a fazer propostas e contamos começar a vender muito em breve. Vamos abrir o primeiro showroom no World Trade Center, em Carnaxide, e a expectativa é muito grande, porque a marca é já uma das marcas que mais cresce viaturas elétricas no mercado europeu. Um grande sucesso em Inglaterra, o que é normal, porque a marca é British, apesar de ter capitais chineses. Portanto, a expectativa é muito grande. A oferta é uma das mais alargadas do mercado, portanto, 4 viaturas 100% elétricas, uma viatura plug-in hybrid e ainda um modelo a combustão, mas os próximos lançamentos serão todos completamente elétricos. Eu queria só comentar em relação ao mercado, que acho que é relevante. O mercado em setembro bateu um recorde em termos de vendas de viaturas elétricas, portanto, acima das 2.300 viaturas. Outro dado importante é que as viaturas elétricas e plug-in hybrid representaram mais de 50% do mercado em setembro e também este número de viaturas elétricas ultrapassou grandemente as viaturas a diesel. Portanto, claramente estamos a ver uma mudança na oferta e também no consumidor. Eu diria mesmo que há aqui uma nota, não sei, isso pode ter a ver até com o volume colocado cá fora pela Mercedes, que é pela primeira vez os 100% elétricos, aquilo que nós denominamos de BEV, atingiu 17%, quando é normal ser para a ideia, mas se calhar vocês tiveram um peso importante, não sei, ou seja, o número de elétricos colocados este mês cá fora, eu acho que é uma assimetria, ainda não estamos a este nível de fazer 17, 20% de 100% elétrico, mas este mês excepcionalmente. E se calhar a Mercedes pode ter tido aqui um peso grande, a ter entregue muitos carros 100% elétricos. Tudo o que é veículo elétrico, nós estamos com uma procura muito grande, muito acima da capacidade que temos de oferta. E também, como dizia o Pedro, entre elétrico e plug-in, a nossa gama já vai acima de 60%. Portanto, até se calhar estamos acima do mercado em termos de elétricos e plug-in. Nós temos modelos que praticamente já só vendem em plug-in. Portanto, há modelos que quase 80%, 90% da venda está focada nos modelos plug-in. E claramente que o mercado está a caminhar para aí nesta fase de transição para o 100% elétrico. E também nós temos uma gama muito grande, um EQA, um EQB, um EQC, um EQE, um EQS, portanto a gama é gigante neste momento em termos de oferta elétrica, com autonomias de até quase 800 km de autonomia. Portanto, aquela ansiedade da questão do veículo elétrico não aguentar, portanto, as autonomias mínimas já são 400 e poucos quilómetros e, portanto, depois temos viaturas com 500, com 600, 780 e tal quilómetros de autonomia. Isso faz naturalmente crescer o mercado e tem que ser bem inevitável. Só para acrescentar, isto, para as pessoas terem uma noção lá em casa, neste momento, uma em cada 5 viaturas vendidas ou são elétricas ou são plug-ins. Portanto, há uma relevância aqui cada vez mais acentuada. O Jorge Aguiar falou aqui já da demora na entrega. Na MG Car também há esse problema? Não, felizmente provavelmente não tanto. Portanto, eu diria que os prazos andarão à volta dos 3 meses. Temos, de facto, viaturas para entrega. Obviamente que, como a marca ainda é jovem na Europa e como está a crescer bastante, nada nos diz que a situação não possa piorar, mas neste momento, de facto, temos viaturas para entrega. Portanto, é uma vantagem que temos atualmente. Desta aposta nos concessionários, numa altura em que está a ser muito repensado por outras marcas o modelo de distribuição? Sim, de facto, a marca, para já, aposta no modelo clássico, digamos assim, no modelo tradicional. Portanto, a marca na Europa vai continuar a ter, não sabemos por quanto tempo, mas este modelo de concessionário, não de agente. Mas, de facto, o que nós vemos é que a tendência é toda, vai toda no sentido oposto, portanto, no modelo de agenciamento. Mas eu acho que cabe a cada Estado, até porque ainda há pouco tempo, no dia 5 de setembro, o Senado italiano lançou uma nova lei
de proteção, precisamente, aos concessionários. E essa nova lei tem precisamente um grau de proteção elevado e, apesar das normas europeias, cabe a cada Estado, de facto, proteger uma atividade económica que tem uma relevância bastante grande, e estamos a falar de concessionários que durante muito tempo e até há pouco tempo faziam investimentos enormíssimos, tanto em criação de postos de trabalho, como em criação de infraestruturas, como em assunção de risco na banca, por exemplo. Portanto, estamos a falar de facto de uma responsabilidade enorme que eu acho que os Estados localmente têm que olhar para isso. E o Estado português e o Governo português não pode ficar alheio. Jorge Aguiar, qual é que é a estratégia da Mercedes-Benz nesta matéria do modelo de distribuição? Aqui dei-me um minuto só para falar e ser um pouco mais concreto em relação ao que está a acontecer em termos de modelo de distribuição no mercado automóvel, especificamente na marca Mercedes-Benz. Os concessionários não vão acabar. Portanto, é preciso desmistificar esta ideia de que nós vendo o concessionário vai acabar. Acho que é uma linguagem mais nossa interna, e quem está lá fora, para os concessionários não vão acabar. Deixam-se chamar concessionário, passam-se a chamar agente. É uma linguagem meramente interna das nossas marcas. Aos olhos do cliente, vai existir um ponto de venda que vai acolher um potencial cliente. Nada muda. A nossa relação de marca com o concessionário ou com o futuro agente é que é diferente. Para o cliente final é tudo exatamente igual, não muda nada, nomeadamente no pós-venda não há alteração nenhuma. As grandes alterações que existem, basicamente, é a marca assumir responsabilidades que os concessionários antigamente tinham. Por exemplo, tudo o que é comunicação, tudo o que é marketing passa a ser assumido pela marca. Todo o stock que era propriedade do concessionário passa a ser ou mantém-se na posse do importador. Portanto, a Mercedes-Benz de Portugal passa a ter um stock para o país inteiro. Mas isto não interessa ao cliente final. O cliente final, quando for uma concessão, quando for um agente, vamos chamar-lhe agente, tem as mesmas viaturas em exposição, tem as mesmas viaturas demonstradoras, que passam a ser viaturas que são do importador, ou seja, são da Mercedes-Benz de Portugal, mas que estão disponíveis para que os clientes as experienciem. Portanto, acho que é importante também desmistificar um pouco isto, porque nós dizemos, um modelo de negócio de venda direta, os concessionários vão acabar. Não vão. Os concessionários não vão acabar. O concessionário é muito, muito importante, continua a ser muito importante nesta equação deste customer journey, desta jornada do cliente, em que ele vai ao concessionário, vai fazer o test drive, vai fazer a sua proposta. A viatura é entregue fisicamente no concessionário. Obviamente, podemos entregar a viatura em casa da pessoa também no futuro, a curto prazo, mas para um potencial cliente, a mudança é zero, na prática. A relação é que é diferente entre o importador e o antigo concessionário, que será o futuro agente. Portanto, a parte de ponto de venda é fundamental e há um investimento muito, muito grande também da marca no ponto de venda. Portanto, acho que é importante também às vezes desmistificar isso, porque a gente diz, os concessionários vão acabar. Não vão, de todo, antes pelo contrário. São fundamentais, na forma como nós vamos gerir o negócio. Vamos assumir muita responsabilidade do negócio que estava na mão do concessionário, passa a estar do nosso lado, do importador. Voltando aqui aos chineses que tomaram conta da AMG e que estão a apostar muito nos elétricos, no Jorge Aguiar, a Mercedes-Benz encara os chineses como uma ameaça competitiva? Não de todo. Porquê? A Mercedes-Benz tem também capital chinês. É normal que as grandes empresas tenham capital de várias partes do mundo. Portanto, nada muda. É apenas a posse do capital. Os veículos elétricos chineses são veículos extremamente bons, naturalmente. Hoje em dia não há maus produtos, não há más viaturas, são todos muito bons. E a Mercedes-Benz tem imensas parcerias também vou dar um exemplo da Smart. A Smart é uma empresa nova que foi criada pela Mercedes-Benz e por uma empresa chinesa também, 50% de capital. Portanto, o que vem da China é bom, naturalmente, e temos parcerias, naturalmente, a acontecer. Portanto, não encaramos de maneira nenhuma como um desafio ou com algo de negativo, antes pelo contrário. Pedro Gonçalves, mas a China consegue pôr veículos elétricos a um preço mais barato no mercado europeu? Vamos ver, só para complementar aquilo que o Jorge dizia, nós temos que olhar um pouco para aquilo que foram os últimos 30 anos na China. Com tudo aquilo que podemos comentar, mas que eu me abstenho de comentar a nível político, não tenho de comentar. Dizia há pouco tempo um consultor que eu assisti e que é muito experiente no mercado chinês, que quando se falava dos direitos humanos e deles controlarem as pessoas, dizia, como é que se consegue controlar 1.5 bi de pessoas? Não é? Portanto, esta pergunta fica no ar.
Porque nós às vezes gostamos muito de comentar coisas, mas que não sabemos. Mas voltando aqui à questão dos automóveis, vamos lá ver. A China, eu visitei Xangai e Pequim há cerca de 11 anos atrás, tinha de facto um problema grave. E esse problema chamava-se poluição. Continua a ter. A certa altura decidiu, não, nós temos que mudar o nosso parque automóvel, que é extremamente poluente, e vamos ter que implementar um plano para mudar o setor. E o que fizeram foi aproveitar as várias parcerias, como diz o Jorge muito bem, que já tinha com quase todas as marcas europeias e americanas. Portanto, o grupo construtor que detém a MG há muito tempo que constrói os Volkswagen na China e também viaturas da General Motors. Portanto, o know-how está lá todo, a qualidade está lá toda. Não é por acaso que a AMG lança-se na Europa com 7 anos de garantia. Portanto, acredita na qualidade dos seus produtos. E, na realidade, o que aconteceu foi que, nos últimos 5, 6 anos, a experiência que a China tem ao implementar este plano de conversão do setor automóvel para viaturas 100% elétricas fez com que a experiência fosse muita, não é? Apesar de hoje em dia o mercado europeu já ser um mercado para os elétricos maior do que o chinês, o que é certo é que a China tem muito mais experiência ao nível do mercado das viaturas elétricas do que a Europa. E, portanto, a estratégia da China, ou das marcas chinesas que eu contei, são cerca de 10, 11, para além de mais 3 americanas que aí vêm, 100% elétricas. Portanto, eu acho que os construtores europeus podem estar um bocadinho preocupados, porque de facto são muitas as marcas. Vamos ver quem é que consegue sobreviver, não é fácil no mercado europeu. O diretor-geral da Stellantis até pede uma taxa diferenciada. Portanto, para os carros elétricos. Há de facto uma preocupação, precisamente por causa disso. Por causa da experiência que têm e do número de marcas que de facto estão a entrar no mercado. Portanto, eu acredito que vai haver uma espécie de revolução. Só complementando aquilo que o Jorge dizia, de facto os concessionários não vão acabar. Portanto, há muito esse... Vão ter é que mudar. Mesmo sendo agentes, eu acho que o modelo de negócio do agente não pode continuar a ser parecido com o que era do concessionário. Os concessionários têm que se reinventar. Têm que criar serviços alternativos. Tem que, provavelmente, passar a vender não só os automóveis, mas tudo aquilo que gera à volta da energia para os automóveis, sejam as wallboxes de carregamento, sejam soluções de painéis fotovoltaicos para casa. Enfim, nós estávamos habituados a ver, aqui há uns tempos atrás, quando chegávamos ao balcão, hoje já vamos pouco ao banco, hoje é mais online, os bancos vendiam quase tudo. Os concessionários automóveis podem vender muito mais do que os automóveis. Portanto, acho que aqui há muito a fazer. Tanto eu como o Jorge, que estamos há mais de 25 anos no mercado, certamente concordaremos que há um potencial enorme. Portanto, não é o fim do mundo esta questão de até porque a procura de carros pode vir a diminuir, não é? Até porque a procura de carros pode e provavelmente vai diminuir. Nuno, alguma nota relativamente à capacidade competitiva do mercado chinês? Ou seja, acho que há aqui uma nota que pode ser positiva, que é, e isso tem vindo a ser falado de forma transversal. Há pouco a Rita fazia o comentário em relação aos comentários que vêm da Stellantis, que é os consumidores, que hoje nós vimos isso no centro virtual, que nos aproximam, quer seja do lado dos novos, quer seja do lado dos usados. A principal preocupação hoje em dia, depois da preocupação ambiental, é um tema de custos. E a verdade é que hoje em dia andar de carro elétrico, particularmente se for carregado em casa, a diferença face ao gasóleo ou à gasolina é abissal. Não sei, estamos a falar de carregar em casa, pode andar à volta de 2 euros aos 100 km, fora de casa pode andar perto dos 10 euros aos 100 km. É uma diferença gigantesca. A questão é comprar um carro elétrico novo e que não há subsídios já ao nível que já houve ou que houve em outros países, faz um delta bastante grande. No entanto, eu acho que esta variável que está em cima da mesa, eu acho que são modelos também de transferência, ou seja, os construtores europeus e os mais tradicionais têm as máquinas montadas para que a produção esteja orientada aos motores de combustão e até que ganhem as economias de escala nos elétricos vai demorar o seu tempo. O que é que eventualmente as marcas chinesas, na linha do que o Pedro comentava aqui atrás? De facto é um mercado, quando olhamos em termos de volume, em termos de carros elétricos, de facto tem volumes inacreditáveis. E pode já ter experiências e economias de escala que venham fazer com que
encontrar as tais economias de escala em que o preço de compra de arranque de um elétrico venha a ser mais baixo. Hoje em dia, por exemplo, olhando ali para a Mercedes, de facto não é barato comprar um carro elétrico. Depois, se calhar, os custos de manutenção e o próprio custo ao quilómetro é claramente mais barato, mas o carro elétrico é claramente mais caro. Ou seja, esta equação, que claramente ia nos levar para um nível ainda de maior democratização dos carros elétricos, é que o preço de compra de um carro elétrico também baixasse logo no ponto de partida. A China pode vir aqui a ajudar a introduzir esse momento em que também o resto dos fabricantes têm que encontrar soluções de procurar economia de escala e soluções a que o preço de partida em novo de um carro elétrico venha a ser mais baixo e por isso ainda venha a ser mais rápida a adoção dos carros elétricos na Europa e noutros mercados, mas como falamos aqui no contexto da Europa e de Portugal em particular. Com a aposta na defesa do ambiente, é previsível, como dizíamos, que se vendam menos carros, até com os carros partilhados, com a aposta das cidades noutro tipo de mobilidade. Jorge Aguiar, o que é que a Mercedes está a pensar, tendo em conta esse cenário futuro? Eu acho que aqui há uma dificuldade grande das marcas em explicar o que é que está a ser feito. Eu posso dar 2 ou 3 exemplos para perceberem o quão as marcas são avançadas nesta questão da preocupação ambiental. Portanto, obviamente que o objetivo principal é neutralidade carbónica, ou seja, utilizamos um automóvel e não emitimos CO2 para a atmosfera. Não é só isso apenas. Por exemplo, na Mercedes-Benz, todas as fábricas da Europa atualmente são neutras em CO2 e ninguém tem esta noção. Portanto, também há uma falha grande de comunicação das marcas em torno destes temas. Portanto, tudo o que a fábrica produz acaba por produzir, e pensarmos uma fábrica automóvel em que produz com neutralidade carbónica sem emissão de CO2, as pessoas acham que isso não é possível. Claro que é possível, hoje em dia é possível, já há tecnologia para o fazer e recurso a energias, obviamente, seja do sol, seja eólica, etc. Reaproveitamento de águas, etc. Portanto, isto é uma grande mudança que as pessoas ainda não têm esta noção. Portanto, o veículo elétrico é produzido com neutralidade carbónica, ou seja, não se emite CO2 para produzir um veículo elétrico, no caso da Mercedes, no caso da Europa, para dar um exemplo, e depois a própria utilização... Neutralidade carbónica desde o início do processo, é isso? Eu ia dizer isso, e depois da utilização do veículo e antes. Antes, quando falamos de toda a cadeia de valor de produção, desde quase a extração de minérios, começa a existir também já auditorias específicas e as marcas começam a trabalhar com empresas que garantem também essa neutralidade carbónica. Tudo isso, e proteção do direito dos trabalhadores, etc, tudo isso. Portanto, toda esta cadeia de valor, desde a produção, ou desde a extração à produção e à utilização, vai ser neutra, terá que ser neutra em CO2, e já é neutra em CO2 no caso da produção. No caso da utilização, dar-lhe um exemplo concreto, quando alguém compra um Mercedes-Benz, por exemplo um EQS, e utiliza o cartão Mercedes-Me para carregar, a Mercedes-Benz garante que todo o carregamento é verde, ou seja, que não vem que vem de energias renováveis. Portanto, a própria utilização do veículo emite 0 CO2 e a própria energia que é injetada no veículo também é neutra de CO2. Portanto, isto é algo que falta comunicar para os consumidores finais. Portanto, porque é que usamos o veículo elétrico? De facto, porque está numa fase de neutralidade carbónica e, obviamente, quando as marcas tiverem toda a sua gama, como já acontece muito na China, toda em veículos elétricos, obviamente que, enfim, a pegada será muito menor. E isto é assim, é inevitável, e nomeadamente a Europa há uma legislação muito específica, muito rigorosa em relação a isto, portanto não há propriamente como voltar atrás, ainda bem em prol de, enfim, obviamente do nosso planeta. Transformação global do nosso setor, sentimos que essa preocupação em termos dos materiais utilizados, tudo mais em termos... Tudo. E mesmo a própria produção, os veículos dos bancos hoje ainda são feitos com garrafas de plástico que são retiradas do oceano, portanto tudo isto não é ainda muito comunicado, mas já é feito pelas marcas. Eu diria dentro de 3, 4, 5 anos que haverá uma percepção muito maior relativamente à vantagem da utilização do veículo elétrico. Estamos plenamente convencidos que falta comunicação também do nosso lado, obviamente. E a MGK também é essa? Sim, eu diria que falta, só para complementar aquilo que o Jorge dizia, e muito bem, portanto há essa preocupação. A própria indústria chinesa já a tem, e muitas das marcas chinesas estão a investir também em fábricas na Europa, e obviamente vão ter que cumprir toda a legislação e vão ter que ter essa preocupação também, que a legislação europeia é muito mais apertada que a legislação chinesa, mas eu diria também que toda essa cadeia de valor também vai entroncar na questão das baterias e da reciclagem das próprias baterias. Portanto, eu acho que vão começar a surgir muitas empresas, e é de facto uma oportunidade de negócio para muitas empresas, esta questão das baterias, ou seja, as baterias normalmente, ao fim de 10 anos, segundo os construtores, ainda têm 80% da sua capacidade,
E essas baterias podem, obviamente, ser reconvertidas e utilizadas como acumuladores, por exemplo, nas nossas casas ou nas fábricas ou onde quer que seja. Portanto, eu acho que a cadeia de valor tem que, de facto, ser desde a montante nas fábricas ou na extração do minério, portanto, indo mais a montante, até ao final dessa cadeia de valor, que é a utilização ou reciclagem das baterias, e aí sim teremos todo o processo enfim, da pegada carbónica garantido. O Pedro dizia que os fabricantes de carros vão ter que vender outras coisas. O quê? Para além dos carros? Bem, quer dizer, alguns já vendem, portanto, posso dar alguns exemplos. Portanto, nós cada vez mais, quando compramos uma viatura, provavelmente não temos necessidade no nosso dia-a-dia de ter todos os opcionais das viaturas ativos, não é? Portanto, eu posso comprar uma viatura em que, como só vou fazer ski uma vez por ano e vou para o frio, portanto, se calhar só nessa altura é preciso bancos aquecidos. E aí, nessa semana, ativo essa opção e pago X. E quem diz os bancos aquecidos diz tração às 4, diz o que quer que seja. Portanto, cada vez mais, essa é uma forma de os construtores ganharem mais dinheiro. Mas atenção, essa rentabilidade não vai passar pelos agentes ou pelos concessionários. Portanto, os agentes e os concessionários têm que se reinventar tanto ao nível das vendas como ao nível do após-venda. Dou um exemplo. A mão de obra, ou o preço da mão de obra, que é muito mais qualificada e, para além da qualificação, há a questão do risco, porque estamos a mexer em viaturas, enfim, de maior risco, baterias, a mão de obra tem que ser mais qualificada e, portanto, tem que se pagar mais pela mão de obra. Portanto, e muitos concessionários ainda não fizeram essa evolução, digamos assim. Portanto, os carros deixam de consumir tanto óleo, e o óleo tem um peso de 70% a 80% no valor da manutenção. Portanto, os carros elétricos, o óleo é quase nada, portanto, é um óleo de estravões. E no caso das vendas, como eu dei o exemplo há pouco, portanto, há muita coisa que se pode vender, e então agora, quando estamos a passar por esta fase de reconversão energética, muita coisa que se pode vender à volta do automóvel e à volta das famílias e da habitação, etc. Portanto, eu acho que aí há muitas oportunidades a explorar, porque viver só da rentabilidade da viatura é difícil, é cada vez mais difícil, vai depender muito das marcas, porque provavelmente a Mercedes terá uma estratégia diferente das outras marcas, todas elas terão uma estratégia diferente, e vai depender das marcas fazer com que o negócio ou o novo modelo de negócio de agenciamento continue a ser rentável para os ditos agentes. Vamos ver se todas as marcas têm a mesma estratégia. Há pouco comentavas, só fazer aqui um complemento, algo que quando lançaste a pergunta há bocado era muito relevante, que tem a ver com estes temas de car sharing, a evolução, ou seja, ainda recentemente, durante este mês, tive uma série de conversas com entidades do lado do renting e em que levantam estas questões, que é, quando começamos a olhar para os carros elétricos, os carros poderão ter uma longevidade superior aos carros de combustão. Ou seja, não só por aquilo que falamos em termos de reciclagem das baterias, que é a própria vida que as baterias podem ter, quer seja, algumas marcas também já falam, inclusive, em substituir as baterias, e o carro é praticamente novo ao ter uma bateria nova, caso isso seja necessário. Ou seja, abre aqui também espaço para outros tipos de soluções em termos de utilização de vida dos carros e novos modelos de car sharing que até hoje não vingaram no mercado possam começar a ser considerados. Ou seja, todo este mundo dos elétricos abre aqui também uma série de novidades e de oportunidades em termos do setor automóvel que eventualmente no modelo de combustão não estavam a ser equacionadas. E isso é algo que é importante, não apenas os novos entrantes que vêm da China ou venham mesmo dos Estados Unidos numa ótica 100% elétrica, mas mesmo para quem está tradicionalmente neste mercado, porque um exemplo que já falámos aqui, se lembra, quando estávamos a focar no tema do renting, que é, hoje em dia, quem compra um carro elétrico, e quem nos ouve aqui na TSF, e por vezes pensa, bem, eu vou comprar um carro elétrico, mas eu não conheço suficientes elétricos, e eu estava habituado a comprar um carro a combustão, ele saía do stand e já valia menos 20%, 25%, o que fosse. Nos elétricos eu nem sequer sei. A tecnologia pode estar a mudar. E isso tem sentido que se tem tornado uma opção cada vez mais crescente do lado dos consumidores em ponderar até o renting desses carros. O que faz com que, para alguns fabricantes, até reforça a estratégia de que vamos trabalhar com parceiros externos
ou vamos reforçar alguns parceiros de renting dentro do grupo, o que permite manter o ativo dentro do grupo e continuar a rentabilizá-lo em termos do ciclo de vida. Ou seja, surgem aqui uma série de novas ideias, para já, porque desde logo tem este ponto de partida. Isto se calhar vai-se atenuar ao longo do tempo, mas a opção do renting, para quem está a pensar em elétrico, pode dar algum descanso, que é, eu daqui a 4 anos, alguém me fica com o carro, eu pago uma renda, se a tecnologia está mais ou menos atualizada, isto irá evoluir. E isso fica mais do lado dos fabricantes, que poderão ter aqui outras opções em termos de rentabilização destes produtos, o que é extremamente interessante, independentemente de qualquer que seja o formato das marcas, que naturalmente podemos perceber que uma Mercedes tem já um papel mais consolidado na Europa, outras marcas tenham uma perspectiva mais de entrada, vão estar focadas mais numa ótica de crescimento e não de estabilização da sua base de clientes e de viaturas. Portanto, isto cria todo um desafio de gestão e de comunicação também. Como é que se comunica hoje tudo isto ao comprador, ao cliente? Hoje em dia é uma fase diferente, porque não havendo produto para oferta, a forma de comunicar tem que ser diferente do que se houvesse produto para oferta. Hoje em dia nós não vemos campanhas, descontos, etc. Como que se trava a venda? Não se trava a venda, constrói-se valor de marca, na minha opinião, ou seja, vai-se construindo a marca, porque a marca cresce. Se nós deixarmos de comunicar, ela acaba por ter ali um decay e vai perdendo, não é o seu valor. Qualquer coisa como é preciso esperar para ter um produto bom? Hoje em dia é preciso esperar para ter qualquer coisa que seja. Até um frigorífico, uma televisão ou um computador é necessário esperar, não é fácil. No caso do automóvel, começa a haver entendimento do lado do mercado de que tem que se pensar com 1 ano de antecedência, 6 meses de antecedência, o que é que eu vou comprar e quando é que eu vou trocar. E eu acho que essa parte, pelo menos em Portugal, já está, mais ou menos presente na mente das pessoas. E portanto isso já não é um problema. Agora é preciso continuar a namorar e continuar a injetar aquele gostinho pela marca, isso tem que ser feito através da comunicação. Portanto não se vai deixar de comunicar, vai-se continuar a comunicar, não havendo produto, comunicar mais marca, comunicar valores de marca, e não muito diferente disto. Portanto, não há campanhas, não há ofertas, não há nada disso, mas também, e tudo o que falamos aqui, tendencialmente no futuro ou a curto prazo, as marcas irão comunicar cada vez, na minha opinião, cada vez menos as campanhas, os descontos, as ofertas. Porquê? Porque não há grandes margens para o fazer, portanto é necessário quase como aquelas grandes marcas luxo em que não há desconto, o preço é único. Isso irá, na minha opinião, também entrar no mercado automóvel. É o caminho, é o que se espera a partir deste modelo de agenciamento. Sim, e estabilizar, exatamente. Não é? Quando falarmos de um modelo de agenciamento, claramente que há um preço transparente para todo o mercado, e um automóvel vai custar o mesmo no Porto do que no Algarve. Portanto, o mesmo automóvel, aliás, o automóvel é o mesmo, o estoque é o mesmo, é um estoque nacional, e o preço será o mesmo. Portanto, comunica-se marca, continuar a acrescentar valor de marca, e o preço deixa de ser propriamente a variável de decisão, por assim dizer. Pedro Gonçalves, é também essa a estratégia da DMG, portanto, da estratégia de comunicação? Eu, no meu ponto de vista, ainda bem, portanto, nós passámos por uma pandemia que deu origem a esta restrição a nível global de semicondutores e no fim da cadeia, portanto, esta questão da falta de entrega de produto. As coisas vão tender a melhorar durante o próximo ano, até porque o que fez com que houvesse a escassez de semicondutores, para além da produção, foi o boom na venda de produtos de eletrónica, portanto, eletrónica de consumo. Estando esses produtos a estabilizar, portanto, vamos ter mais semicondutores disponíveis. E as próprias marcas europeias também vão investir em fábricas de semicondutores e outras. E, portanto, isto tem tendência a estabilizar. Agora, a grande vantagem que, de facto, nós tivemos foi que, como dizia o Jorge muito bem, agora vamos passar a ter um preço, não vamos passar a ter descontos. Durante muitos anos habituámos os consumidores ao desconto, mas de facto isto vai ser como na Apple. Portanto, quando vamos comprar um telefone, o preço é igual em todo lado. Portanto, e o modelo de agenciamento também tem essa vantagem, que é não haver descontos, e a rentabilidade assim provavelmente vai se manter ou até ser melhor. Prolongar-se a guerra na Ucrânia pode criar novos problemas? Rita, deixa-me só, antes de mudarmos esse tema, dar aqui uma nota que nós vemos do lado dos consumidores no stand virtual. E quando tu colocavas a pergunta, o que é que há ainda mais para comunicar, entendo naturalmente na perspectiva do produto, não é? E de como comunicar em função das limitações do produto. Mas dado que o mercado,
e nós temos vindo a falar isto aqui ao longo de todo este ano na TSF, é quase invariável em qualquer um barómetro que fazemos aqui, como hoje acabamos de falar muito de elétricos, ainda há muito para fazer em termos dos mitos dos elétricos e da educação à volta dos elétricos, da forma de carregar, das várias opções, se é plug-in, se é híbrido, das preocupações. Ou seja, há aqui um tema de fundo, e eu acho que as marcas também têm, temos feito um trabalho em conjunto, mas isto são umas coisas de mudança, não é? Estamos há décadas e décadas em motores em combustão, e aquilo que para nós já é assumido, nos elétricos tem uma série de variáveis novas, não é? E nesse sentido, quando falamos em termos de comunicação, e as marcas têm-no feito, com o devido equilíbrio, porque particularmente quando olhamos para a Mercedes ainda tem uma série de produtos a combustão e que fazem parte do nosso dia-a-dia. Quando olhamos para as vendas, ainda 50% das vendas são a combustão, e por isso esta comunicação de ter que também falar da mobilidade elétrica. O que é que isto implica? Até já falamos aqui várias vezes. Há muitas dúvidas ainda, até ao nível da cibersegurança, não é? Temos carros informatizados e essa também é uma preocupação. Há decisões que uma pessoa pode tomar e comprar e alguém centralmente desbloqueia no carro. Levantam-se esse tipo de questões. Nós chegámos aqui a falar sobre a questão de eu, se cair num lago com o meu carro elétrico, vou ficar eletrocutado ou não. Ou seja, há e os carregamentos. Dava para outro programa esse tema. Já porque se entrássemos então nas viaturas autónomas, na conectividade, etc., então aí o problema da cibersegurança então ainda mas por exemplo, toda uma temática que preocupa as pessoas. Eu sei que as marcas, por acaso no caso específico da MG, nem tenho tanta essa noção, mas sei que a Mercedes aí já tem também um trabalho de fundo, que é toda a parte do carregamento. Que hoje em dia é como uma pessoa tem um telemóvel. Não basta ter o telemóvel, se tem um telemóvel sem o carregador, não dá, não é? E hoje em dia é evidente, ainda há pouco eu fazia esse comentário, carregar em casa faz toda a diferença e é onde está todo o racional ainda mais reforçado de eu ter um carro elétrico. Combinar isso com painéis solares. Há marcas que já fazem essa combinação, inclusive a ter painéis solares da própria marca para ainda ser mais eficiente em termos de CO2. Ou seja, há aqui uma combinação que e se calhar, eu sei que a Rita já experimentou um carro elétrico, mas se calhar não pensou, mas que carregador é que eu vou comprar? É só adaptação da ficha, é 7 kW, dá para meter 22 kW em casa, ou quando é que eu posso usar na autoestrada e fica demasiado caro, ou qual é o equilíbrio das situações? Isto é tudo novo. Ou no indo ainda mais longe, por exemplo, com a experiência da China, e essa experiência vai chegar cá, aliás já está a chegar cá por uma das marcas chinesas, ainda não é MG, mas lá chegaremos. Temos, por exemplo, a questão do swap battery. Portanto, tu entras numa estação, deixas o teu carro, a bateria é substituída, portanto, ficam com a tua bateria, a tua não, neste caso a bateria será alugada, é colocada uma bateria nova carregada e sais com o carro. Tens a noção que em Portugal, por exemplo, a Ecotra já faz isso todos os dias nas motas que andam, ou seja, uma escala mais pequena. Isso vai chegar aos automóveis, já acontece na China, vai chegar à Europa com certeza. É mais uma solução complementar. Obviamente não é uma solução alternativa à infraestrutura de carregamento que já existe, é uma solução complementar. Portanto, e vamos caminhar a passos largos, porque a pressão das marcas é grande, a pressão dos consumidores é grande, e os próprios governos vão ter que investir muito mais, e os governos e os privados vão ter que investir muito mais nas redes de carregamento. Mesmo para terminar, e voltando à questão da guerra, que se prolonga, já tem 8 meses, se continua, se for ainda mais longa, quais são os problemas que se colocam aos fabricantes de automóveis? Eu diria que não é só os automóveis, portanto estamos a falar de uma conjuntura internacional. Estamos a ser altamente prejudicados com esta questão da guerra, da Ucrânia. Por exemplo, uma das maiores fábricas, acho que era a maior fábrica de cabelagens, era precisamente na Ucrânia, e, portanto, e isso afetou bastante o nosso setor em particular. Mas obviamente a conjuntura económica que atravessamos e que todos nós estamos conscientes, enquanto a guerra continuar, vai-se continuar a agravar, e os governos vão continuar a ter que colocar medidas no mercado para tentar amenizar. Eu pessoalmente acredito que a guerra se resolverá até ao início do ano que vem, mas é uma questão mais pessoal, mas de facto, enfim, é um desafio enorme. Mas vamos lá ver, eu acho que é neste tipo de períodos, né, nos períodos de guerra, é nos períodos de pandemias que nós nos conseguimos reinventar. Portanto, nós vamos sair deste período, que vai acabar um dia, muito mais fortes, com muito mais ideias, porque nos desafiamos a nós próprios, nos desafiamos a concorrência, etc. Portanto, isto vai acontecer,
o que vai acontecer é que de facto vamos sair muito mais fortes em termos de setor, sem dúvida nenhuma. Partilha deste otimismo, Jorge Aguiar? Eu não sei para onde é que é de começar e nem para terminar. Não, a questão da guerra enfim, é tudo isto que o Pedro disse corretamente, a questão das fábricas e tudo isso, mas eu acho que é um tema mais profundo ainda, que é a questão da parte energética, ou seja, nós estamos em Portugal, mas repare, todos os mercados da norte da Europa estão numa fase de sufoco energético, por assim dizer. E nós temos veículos elétricos, e na Alemanha dizem, não andem com os veículos elétricos, a gente tem que poupar energia. Portanto, a haver enfim, isto não, começa a não bater uma coisa com a outra, que é, estamos a colocar veículos elétricos no mercado, acabamos de ter aqui uma conversa simpática, elétricos, depois chegamos a uma parte em que a energia para os carregar no momento de guerra, estou a falar no momento de guerra apenas. Se vai demorar 3 meses, 6 meses, 1 ano, não fazemos ideia, acho que ninguém faz ideia neste momento, mas para mim o grande desafio vai ser energético. Vem o inverno, a energia é necessária para manter fábricas a funcionar, para as pessoas terem trabalho e para poderem aquecer a casa, para não morrerem de frio nos países nórdicos. Portanto, com a continuação da guerra, acho que finalmente vamos agora entrar na fase de... até agora havia uma guerra lá fora, na Europa, mas... O inverno poderá ser um teste, é isso? Eu acho que o inverno vai ser o teste para as fábricas, para as pessoas em particular, porque agora é a fase em que começa a não haver energia. Quando fala em energia, seja ela qual seja, é também a questão do gás. Só para terem uma ideia, os vidros dos automóveis são produzidos, os vidros, eles estão curvos, não é? Para curvar um vidro é com gás. Não havendo gás nas fábricas, há vidros, há carros, mas não há vidros, enfim, curvados para que se possam colocar nos automóveis. Portanto, não havia microchips, não havia não sei o quê. Agora, se calhar, vai deixar de haver vidros porque não há gás para produzir os vidros. Portanto, eu acho que a guerra vai ser uma incerteza muito grande. Espero que termine rapidamente. O não terminar, o inverno que se aproxima e a falta de energia vai ser muito complicado, honestamente. E chegamos ao fim de mais um Barómetro Automóvel. Muito obrigada aos três. Muito obrigado. Obrigado, Rita.